Está entrando no ar pela TV Escola mais um salto para o futuro. História, língua estrangeira e literatura. Como deve ser o trabalho de leitura e escrita nessas três áreas do conhecimento. É o que vamos debater no programa de hoje. São nossas convidadas as professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Stefanu e Maria da Graça Gomes Paiva. E a coordenadora do curso de letras da UBRA Guaíba, Universidade Luterana do Brasil, Ângela da Rocha Rola. Ao vivo, direto de Santa Catarina, participam professores. Contém estudantes de história ou pequenos detetives? Essa é uma dúvida que pode ter passado pela cabeça dos alunos de uma escola municipal de Porto Alegre. Durante a aula, que vamos acompanhar agora, os estudantes visitaram o arquivo público da cidade e precisavam descobrir, através da análise de documentos, as causas de um incêndio. A reportagem é de Naila Oliveira. A aula de história de hoje será diferente para estes alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Chico Mendes. Eles vão conhecer o Arquivo Histórico de Porto Alegre para uma volta no tempo, em uma viagem por fatos da história do município. Vocês querem conhecer lá? Sim. Então, vamos entrar ali, pessoal. Toda viagem requer preparação. E antes de começar a investigação sobre a história da cidade, os alunos descobriram como é feita a preservação de documentos no Arquivo Histórico de Porto Alegre. Como é que vocês conseguiram achar esses documentos? Então, a Prefeitura de Porto Alegre, desde o início da existência dela, vem acumulando documentos relativos à história da cidade de Porto Alegre. E até antes da existência da própria Prefeitura de Porto Alegre, no período ainda do Brasil colônia, quando não existiam as prefeituras nem as intendências, as cidades eram administradas pelas câmaras municipais, pelos vereadores. Então, os vereadores da cidade de Porto Alegre, já no século XVIII e século XIX, também guardaram muitos documentos administrativos que a gente tem até hoje aqui disponíveis. Nós temos uma leitura específica, que é a questão da leitura, quer dizer, da leitura histórica, desses documentos que tem toda uma grafia, tem toda uma ortografia diferente, que nós procuramos então dentro dessa grafia, dessa leitura diferente, a gente comparar com o que se escreve hoje. Ao mesmo tempo, então, que a gente busca assim, quais são os conceitos que são próprios da disciplina de história. Depois das explicações a respeito do que é o Arquivo Histórico de Porto Alegre e a importância da instituição como guardiã dos documentos da cidade, uma surpresa. Os alunos são convidados a participar de um jogo interativo onde eles serão os detetives. Que bom que vocês vieram. Eu estava mesmo precisando de equipes para me auxiliar. No início de toda investigação, os detetives sempre buscam as pistas. E nesse momento, os pequenos investigadores escutam atentos cada detalhe que cercou o misterioso incêndio no mercado público de Porto Alegre. Como começou o fogo? Quais as causas? E quais os possíveis responsáveis? São algumas das perguntas que os alunos vão ter que responder, investigando os documentos históricos e os jornais da época. Eu descobri que a banca 19, o homem estava fazendo fogo. O documento é um registro, não é a verdade em si, possibilita várias interpretações. Esse é o trabalho do historiador, de sempre repensar em cima dos vestígios do passado e não necessariamente contar uma verdade única sobre o que aconteceu. A história permite a leitura da ação do ser humano ao longo do tempo e assim ele se reconhece, se avalia e discute a realidade em que vive. É fundamental o aluno ter a clareza de que em outros momentos outros homens tiveram outra forma de se expressar. Assim como hoje existem outras linguagens, outras maneiras de não só de escrever, porque a escrita revela não apenas um código, mas ela revela um jeito de entender o mundo. Professora Maria Stefanu, a senhora é uma das autoras dessa oficina que nós acabamos de mostrar nessa reportagem. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse trabalho com a oficina e como é o trabalho de leitura e escrita presentes numa oficina como essa. Como é que pode ser desenvolvido? Quais são as etapas de um processo de trabalho como esse? Boa noite, Bárbara, colegas professores que estão hoje refletindo conosco nesse programa. Eu gostaria de destacar inicialmente a oportunidade
do tema que nós vamos enfocar, especialmente como professora de História, a essa importância fundamental, esse desafio, esse compromisso, sim, da nossa escola, na sociedade brasileira, de pensar como a leitura e a escrita são condições indispensáveis para aprender e para conhecer. O historiador, o professor de História, nesta possibilidade, o professor Nelson, na experiência que nós pudemos assistir, mostrando como, através do incentivo e da criação de um desafio, os alunos se deparam com as tarefas da leitura e da escrita num acervo que tem documentos do passado, documentos da história e da memória da cidade, e como os alunos, então, passam a perceber que, através da leitura de diferentes códigos de linguagem do outro, no tempo em que ele viveu, com a sua especificidade, podem também conhecer a si próprios e exercitar a leitura e a compreensão de um momento histórico. Então, efetivamente, o professor de História pode criar, sim, um compromisso de aprender a ler, de ensinar a leitura e a escrita na sua área específica, a partir de situações complexas e enriquecedoras como essa que nós pudemos assistir. Agora, professora Maria da Graça, quando a gente geralmente tem uma série que fala de literatura, que os autores de literatura, principalmente para crianças e jovens, costumam dizer que é preciso ter muito prazer nessa leitura e não fazer do livro de literatura mais um livro didático, não didatizar essa leitura. Agora, quando se pensa em leitura e escrita nessas áreas, história, língua estrangeira, enfim, geografia, outras áreas, se pensa logo numa leitura que é, vamos chamar de obrigatória. Eu preciso ler isso para aprender alguma coisa. Como fazer dessa leitura e dessa escrita também práticas de prazer, que o aluno tenha prazer com isso? Como é que o professor pode encaminhar nesse sentido? Eu também queria dar meu boa noite a todos os telespectadores, agradecer essa oportunidade de participar nesse programa e dizer que certamente, se tomarmos como ponto de partida a curiosidade das nossas crianças, dos nossos alunos, frente ao conhecimento, certamente torna-se a leitura e a escrita muito mais prazerosas. O projeto que nós acabamos de assistir nos mostra leitores, autores e escritores autores, na medida em que, através de um jogo, eles constroem a sua leitura, a sua compreensão e também desenvolve todo um processo de socialização desse conhecimento. Então, eu acho que o ponto de partida sendo a curiosidade frente a esse conhecimento, temos garantido aí todo um novo ciclo de ler e escrever muito mais rico e muito mais desafiador. Professora Ângela, vimos ali também um trabalho que tem significado para o aluno. O próprio texto que está no boletim, fala um pouco disso, desse aprendizado que tinha que partir só da leitura de um livro didático ou outro. E aí de uma coisa que ficaria muito distante para o aluno. Olha, isso aconteceu em outra época, não é na minha época, então por que eu tenho que aprender isso tudo? E como nós pudemos ver na reportagem, um trabalho como esse tem uma aprendizagem mais significativa. O aluno se sente entendendo o que aconteceu dentro de um processo histórico. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa leitura significativa. Boa noite, em primeiro lugar, aos professores que nos ouvem. Né? Na verdade, assim, esse vídeo nos traz à tona assim, a ideia de que a leitura e a escrita na escola ela tem que se processar de uma forma bastante aprofundada, né? Na verdade, a questão do literário, do não literário, que está enfocado aqui, é algo que a gente tem que tomar como ponto de partida, né? As nossas relações com os textos, elas têm diferentes códigos, né? Então, parece às vezes muito comum que um texto de história tenha que ser lido da mesma forma que um texto de literatura ou um texto de matemática. Então, é muito importante a gente atentar para a questão dos códigos, né? Por exemplo, a questão da narrativa literária, da narrativa histórica, elas têm diferenças, né? A questão do tratamento do tempo em um e outro, né? É preciso a gente se debruçar nisso. Então, eu acredito que o professor tenha que ser um perito nesses textos, né? No sentido de observar quais são os textos que circulam na sociedade, o que aparece e como eles podem ser trazidos para esses leitores e escritores, né? Então, a gente tem que se jogar muito mais nesse trabalho. E eu acredito que essa forma que foi mostrada aí, como muitas outras que são possíveis fazer, ela permite que esses sujeitos realmente trabalhem com esses textos de uma forma mais ativa, curiosa, né, até lúdica e interessada, né, e acaba sendo muito significativo para eles. Não é uma leitura por ler, não é uma aula de história expositiva, mas é algo que eles têm que
interagir, que eles têm que conhecer, com os quais eles têm que se familiarizar simplesmente, né? Então, acho que esse é o caminho, né? Não é uma coisa muito complicada, mas exige, né, o nosso envolvimento e o nosso conhecimento muito maior, né? A gente já tem uma participação no programa de hoje, a primeira, e é do Johnny, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Sou supervisor do Teleposto Polo Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras, e o questionamento é aqui dos nossos 43 telecurfistas. Sabemos da importância em um aluno ser capaz de ler e interpretar textos, imagens e mensagens nas disciplinas de História, Línguas Estrangeiras e Literatura. Isso seria um compromisso só da escola? Os especialistas teriam sugestões de atividades que envolvam estas possibilidades para dinamizar nossa prática de sala de aula? Muito obrigado, boa noite. Johnny, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, você que tem estado com a gente aqui quase todos os dias, em quase todas as séries. Obrigada. A professora Maria Stefano. Bom, Johnny, acho que a tua pergunta é fundamental. Indiscutivelmente, creio que tanto as minhas colegas como a equipe do Núcleo de Integração Universidade-Escola, uma equipe interdisciplinar, entende que sim, temos que aprender a leitura escrita para além da escola. Mas efetivamente para muitas crianças, jovens e adultos, a escola ainda é o espaço privilegiado para a aprendizagem dos textos, para a aprendizagem dos diferentes portadores de texto. Sejam a linguagem do texto escrito, seja a linguagem das imagens, seja a linguagem de mapas, seja a linguagem de convenções. Por outro lado, é preciso que a gente pense como que cada professor em sua área específica pode auxiliar que o aluno seja capaz de compreender, para além apenas de uma leitura linear, quais são as implicações de um conjunto de informações, de códigos, de expressões, de linguagens específicas a cada área do conhecimento. Na experiência que nós acabamos de assistir, há uma relação, há uma integração entre o professor de história e uma escola e o arquivo público, que é aquele que tem a responsabilidade pela guarda dos documentos da memória e da história da cidade. Ambos cumprem o seu papel educativo. O professor de história instrumentalizando e desenvolvendo competências que tornem os seus alunos capazes de decodificar as informações dos documentos históricos e a equipe de um arquivo cumprindo a sua função educativa de dar acesso a esses documentos, de auxiliar, de acompanhar esses alunos e esses professores. Então veja, a escola tem um papel central, isso não significa que outros espaços não possam também cumprir o seu papel educativo. Ok. Professora, eu vou pedir só um minutinho, a gente tem mais perguntas, eu já passo a palavra, tá bom? Mônica, hoje você continua repleta de perguntas, Mônica. Vamos lá. E o fax é da Tânia Coladetti, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, aqui no Rio de Janeiro. Lemos no boletim, não só o professor da língua portuguesa tem obrigação de estimular a leitura. Considerando essa afirmativa, perguntamos, é necessário que os outros professores e suas disciplinas sejam conscientizados quanto à questão da inclusão da leitura e da escrita como auxiliar na construção do conhecimento e qual é o caminho para esse estímulo? Professora Ângela, gostaria de responder e também juntar a pergunta anterior? Sim, a pergunta anterior do Johnny. Johnny. Eu ampliaria a questão que a Maria coloca no sentido de que a escola ela faz parte de uma cidade, né, do mundo. E não tem como a gente trabalhar essa questão da leitura escrita na ótica que nós estamos vendo, né, que é a produção de escritos que circulam na sociedade se a gente não tiver uma relação com ela, né? Então, me parece que essa colocação, por exemplo, do arquivo histórico ou de qualquer outra instituição com as quais a gente vai estabelecer uma relação, né, ela tem que se aproximar o mais possível, né? E principalmente em escolas que circulam em lugares onde as pessoas têm baixa renda, essa necessidade de inserção nessa comunidade é muito maior, né? Então eu vejo o trabalho de ler e escrever dentro do que a gente poderia chamar de cidade educadora, né? Na ideia de que não só a circulação dentro da escola, com todas as disciplinas, um trabalho coletivo, mas também no sentido de aproximar essa comunidade da leitura escrita. Então eu acho que
um dos movimentos importantes seria uma biblioteca como centro da escola, né? Uma biblioteca, aí respondendo essa pergunta da Tânia Coladetti. Essa ideia de que a biblioteca pudesse ser o centro da escola e que ela tivesse uma articulação bastante grande com a comunidade, né? No sentido de que a comunidade pudesse fazer circulação de escritos e de leituras dentro dessa biblioteca como um centro cultural da escola. Isso seria o ideal acontecer. E aí as outras disciplinas todas estariam dentro dela, não só literatura e língua portuguesa, né? Muito mais, os outros professores também. Ok, a gente vai para a participação agora da professora Erna, ela fala com a gente direto de Santa Catarina. Olá, professora. Sobre a importância da leitura, nós, principalmente agora, vou direcionar um pouco a área da língua estrangeira, que é a minha área de atuação, mais especificamente, nós procuramos levar dentro do espaço da sala de aula, ou seja, esse microcosmos que é a sala de aula, que para aí devemos levar o mundo exterior, procuramos levar o texto autêntico em sua grande variedade, em sua grande diversidade. E daí passar que o aluno descubra toda a informação que perpassa a autenticidade desse texto, não inibir de forma nenhuma a descoberta do aluno, fazer com que o aluno continue tendo o seu lado infantil da descoberta, da busca, da procura do novo. E na língua estrangeira, que ela propicia a diversidade textual, que ela propicia nós levarmos à sala de aula os vários tipos de textos, é que nós podemos, na verdade, gerar ainda mais a descoberta por parte do aluno. Tanto um texto publicitário, como um texto literário, nos seus vários autores que as línguas estrangeiras oferecem, e também um próprio texto na área da geografia, na área da história, enfim, toda a riqueza textual que é possível que a língua estrangeira nos permite levar à sala de aula. Eu quero passar para a professora Maria da Graça. A sua especialidade é a língua estrangeira, né? Por favor. Professora Erna, é um prazer lhe ouvir e fico extremamente sensibilizada com a proposta do trabalho que está sendo feito em Santa Catarina, que é exatamente uma sugestão que eu venho dando aos professores, transformar a sala de aula de língua estrangeira em um grande centro de aprendizagem. E quando a senhora fala expor aos alunos a diferentes tipologias de textos, eu gostaria de acrescentar a sua experiência, a experiência que eu mais estimulo os professores a fazer, que mais me debato hoje na própria universidade, que é a autoria, é o escritor-autor. A voz do aluno, que ele analise esses textos, que ele perceba a voz do outro, que ele entre em sintonia, em diálogo com a voz do outro, seja uma propaganda, seja um texto literário, mas que a escola lhe propicie o espaço dele criar o seu texto. Então, na sua experiência, eu lhe parabenizo o trabalho, porque já é uma forma de explorar o mundo da cultura e estimular a habilidade de transitar entre diferentes códigos, sem perda da identidade desse aluno, pelo contrário, promovendo mais a sua própria identidade, sendo mais reflexivo. Mas eu acrescentaria a isso o prazer dele descobrir que ele também pode criar o seu próprio texto e ser autor do seu texto na língua estrangeira. Então, eu acho que esse seu trabalho é um grande prenúncio na construção da autoria e da voz dos nossos alunos, para serem também cidadãos, o que eu chamo de cidadania ampliada. Ok, a gente tem uma participação agora, a participação da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Olá, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. A leitura e a interpretação de texto, às vezes, pode ser considerada como uma faca de dois gumes. Principalmente agora, neste novo processo educacional, onde o professor deve ser o mediador e o aluno o centro. Como lidar ou que técnica usar com alunos para incitar eles à leitura e interpretação do texto, seguindo uma conotação, digamos, coerente,
sem que eles achem que tudo que eles escrevem deve ser considerado como certo. Boa noite, obrigada. Obrigada, Andréia, pela sua participação. Professora Ângela, falávamos um pouco disso antes do programa começar, porque também tem um outro lado, né? Se a partir do momento em que o professor só mostra, só aponta, costuma canetar todo o texto do aluno, isso pode partir do princípio também, o aluno pode interpretar também que ele também não sabe escrever. Aquilo pode ter um impacto negativo nessa formação dele também, né? Eu acho que essa questão da produção, ela está centrada na questão de como a gente entende a questão da leitura e dos significados do texto, né? O texto não é produto apenas do seu autor, mas ele é um diálogo entre autor e leitor, né? E se a gente considerar isso e entender e fizer um trabalho dentro disso, nós jamais vamos ter assim uma forma unilateral de trabalhar essas questões, né? Então, na verdade, a questão da produção é uma questão séria e difícil de tornar significativa na escola, mas se a gente partir do princípio que o escritor vai ter que colocar o seu ponto de vista no texto e ele vai ter que ter um sujeito que está lendo, né? Acho que um trabalho de produção em que o aluno, por exemplo, tenha que primeiro dizer esse texto para os seus ouvintes, né? Em princípio como ouvintes, né? Para quem ele dirige esse texto, essa mensagem que ele está fazendo, torna o trabalho muito mais produtivo e melhor. Quer dizer, a gente não tem só aquela situação do professor como corretor das suas redações, né? E aí esse texto não é mais uma redação escolar meramente, mas é alguma coisa com autoria e com significado, em que ele vai observar também a reação do seu interlocutor, né? Então acho que esse trabalho, se a gente olhar por essa ótica, tende a dar muito bom resultado na escola, né? Ok. Bom, no próximo bloco vamos ver como a literatura e a língua estrangeira podem contribuir na formação de leitores e de escritores. Até já. 2 escolas, 2 oficinas, 2 experiências em diferentes áreas do conhecimento. Vamos conhecer agora como a Escola Municipal Carlos Pessoa de Brum e o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul trabalham a leitura e a escrita a partir do contato com textos literários ou não, em português e em língua estrangeira. Contar histórias também se aprende na escola. E é o que as alunas da professora Tanira fazem nos encontros semanais da Oficina de Contação de Histórias. Aqui, elas estudam várias obras da literatura infantil brasileira e se preparam para contá-las. Bom dia! Bom dia! Bom, hoje vocês vão me ajudar a contar a história, tá? Primeiro a gente escolhe a história, escolhemos o trabalho, se vamos fazer algum trabalho com eles ou não. Depois a gente leva o livro para casa, lê, estuda o livro. As alunas da oficina são incentivadas à livre criação. Cada obra, cada personagem, cada sentimento ganha novas cores e formas a partir da interpretação individual. Criando múltiplas visões, Patrícias, Angélicas, Elisângelas e Julianas se transformam em coautoras e em formadoras do hábito de ouvir e de ler histórias. Hoje eu vou contar a história A Casa Pequena. Era uma vez um homem casado com uma mulher que vivia reclamando. Esta casa é muito pequena para 7 crianças. O meu objetivo é formar multiplicadores de histórias. Mas não basta ler as palavras impressas nas páginas dos livros. A riqueza da literatura está em ir além, descobrindo um mundo mágico que permite viajar pela fantasia. Por falar em viagem, vamos virar essa página e mudar de rota. Destino? Os países de habitantes que falam as línguas inglesa e espanhola. Inglês e espanhol na mesma aula. Alunos e students navegando na internet, investigando, lendo e interagindo com textos nas 2 línguas. Isso é possível no Projeto Amora, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui nesta aula, esses estudantes estão participando de uma das diversas oficinas que fazem parte da grade curricular do projeto. O projeto é uma proposta de renovação curricular, reestruturação do currículo, com inserção da tecnologia ao currículo mesmo, integrado ao currículo.
Essa reestruturação do papel do professor e do aluno acontece na medida em que ambos são aprendizes, né? São responsáveis pela construção do conhecimento. Que mais? O que é pastel? Pastel? O que é um pastel? Ó, encontraram um pastel, pero como eles sabiam ler, leyeron Feliz cumpleaños, Florencia. O que pode ser esse pastel? Mas que comida é essa? Se fosse traduzir, o que será que é? Ah, é? O nosso objetivo geral é que eles consigam compreender, né, as informações numa segunda língua e, através disso, entrar em contato com outras formas de ver o mundo. Em um primeiro momento, as professoras incentivam a navegação na internet, para que cada estudante escolha a página de seu interesse. Nestas páginas, os jovens internautas leem textos nas línguas inglesa e espanhola e contam o que entenderam. Eu gostei porque eu achei bastante criativo, assim, foi uma história inventada, não uma história já conhecida, né? História bem criatividade e os desenhos vivos também gostei. Eu acho interessante a pessoa saber outras línguas. Para se tornar um leitor crítico, se tem que ter uma variedade de tipos de leitura à disposição. Professora Maria da Graça, o que a senhora gostaria de destacar dessa reportagem que acabamos de mostrar? Eu gostaria de destacar dois aspectos. Em primeiro lugar, o enfoque na compreensão, como uma das habilidades mais desafiadoras. E compreender está muito além do registro em código, quer dizer, lidar com 2, 3 línguas não é a questão. São questões de diferentes códigos. A questão básica é compreender o sentido que esse texto, seja ele via tecnologia, o texto impresso tem. Então, primeiro, o desafio de estimular uma coisa que é fundamental, que é a compreensão que o ser humano tem que ter do mundo, da leitura do mundo. Segundo aspecto é quando a professora levanta a questão do leitor crítico, eu acrescentaria a isso a importância de nós formarmos leitores críticos interculturais, porque a grande questão que nós queremos com os nossos alunos é que eles transitem em diferentes códigos linguísticos, mas jamais percam a sua identidade. Que esse transitar nos outros códigos facilitem mais uma sensibilização e respeito e admiração por outras culturas, mas ao mesmo tempo uma autorreflexão, um autorretrato de pôr a minha cultura em contato com a outra. E o prazer de perceber que não existe uma melhor ou pior, mas que existem diferenças. E que nós devemos celebrar e entender essas diferenças. Então o projeto Amora me parece um projeto muito avançado, quando ele coloca o aluno, expõe o aluno a mais de um código. E deixa claro, na verdade, que nessa construção dessa compreensão e desse conhecimento e dessa leitura, o professor é tão aprendiz quanto o próprio aluno. Ele se coloca exatamente no mesmo nível. Até a postura que ele fica do lado do aluno é significativa. Ok, a participação neste bloco é da Vera Lúcia, do Tocantins. Olá, Vera. Sou cursista do teleposto da Escola Estadual, professor Zacarias Nunes da Silveira, e sou coordenadora pedagógica do ensino fundamental de 5ª a 8ª série do Colégio Tenente Salvador Ribeiro, em Santa Rosa do Tocantins, Tocantins. Minha pergunta é o seguinte: hoje, com o avanço das tecnologias, computadores, internet e até mesmo a questão de trabalhar pouca escrita com os alunos, qual a maneira prazerosa de trabalhar a escrita com os alunos de 5ª a 8ª série? Boa noite, obrigado. Obrigada. Ângela, por favor. Tá. Essa pergunta é importante porque ela reforça também o trabalho que a professora Tanira está mostrando, né? Na verdade, eu acho que hoje a preocupação, ela não tem, principalmente no aluno de 5ª a 8ª série, ela não é mais com a alfabetização, né? Já está superada a questão da alfabetização, né? Nós temos que ter uma preocupação com o letramento deste aluno, né? Porque se a gente pensar a população adulta brasileira, né, a maioria delas é apenas alfabetizada, ela não é letrada, no sentido de que o sujeito aprende a ler e ele utiliza-se dessa leitura de escrita para as coisas usuais, para ler uma notícia de jornal,
para ler um cartaz, para identificar coisas do cotidiano, para assistir uma televisão, para ler uma revista, mas isso não chega a ser um trabalho de uma leitura aprofundada, ou seja, o leitor efetivo, né, ele, eu diria, não sei se eu tenho dados, né, mas ele praticamente seria 20% da população brasileira que teriam leitores efetivos. Né? Desculpa interrompê-la, professora. A senhora chama de leitores efetivos aquele que lê e compreende exatamente aquilo que está posto para ele. Ou ele lê e não tem compreensão não só ler, daquilo. no sentido de que esse leitor efetivo seja um sujeito que realmente usa a leitura escrita como alguma coisa, como se fosse a sua primeira língua, né? No sentido de que ela faz parte do seu mundo, do seu dia a dia, ele recorre a isso de uma forma usual, no seu cotidiano, né? Escreve com facilidade, lê obras volumosas, né? Não só de literatura, de qualquer área. Então, esse leitor efetivo, né, é muitas vezes alguém que veio da escola e que se tornou um leitor. Né? Mas a grande massa que nós temos são leitores apenas alfabetizados, que usam a leitura como um suporte natural, assim, do cotidiano, mas sem aprofundamento. Né? Então, acho que hoje o grande desafio é que a escola possibilite a produção desse leitor efetivo, e não meramente de um leitor alfabetizado. Né? E eu acho que isso aí está no caminho daquela questão da leitura significativa que eu te havia dado. Né? E os escritos com profundidade têm sim que ser lidos. Né? Cada vez mais a gente está deixando de lado a leitura aprofundada desses alunos e achando que tem que ler pouco, que tem que só ouvir as coisas, né? Cada vez menos proporcionando essa leitura silenciosa, né, aprofundada, que esses alunos deverão fazer. Tá? Ok, a gente tem participações agora com a Mônica, não é isso? Temos sim, e dentre os 43 cursistas do Teleposto Polo Jacinto de Rio das Ostras, nós temos a pergunta da Daniela, que quer saber de que forma o professor de língua estrangeira pode incentivar que seus alunos leiam, já que muitos alegam não precisar falar outra língua senão a materna. Complicado, né, professora? Essa é uma questão antiga, né? Para que ensinar língua estrangeira na escola? Essa é uma das questões. Eu nunca vou viajar, para que ensinar? Todo o trabalho que a gente vem fazendo hoje com os professores, e eu até agradeço a sua pergunta, é no sentido de que, se nós pensarmos que o espaço da escola é para a proficiência linguística, de aprender a língua com a sua gramática perfeita, sintaxe, fonologia, etc., não há espaço na escola e não é o papel da escola. O papel da escola, primeiro, é da competência, e essa competência desse leitor e escritor, e ela pode começar de coisas simples como a pergunta: quem sou eu? Pedir para o aluno escrever em língua materna quem ele é, para depois partir daí a discussão para uma língua estrangeira. Isso é uma ideia. E funciona muito bem com alunos a partir da 5ª série, que a gente tem que despertar o gosto pela leitura e pela escrita. Eu diria também que um outro trabalho muito interessante que deveria ser feito na escola com a língua estrangeira tem a ver com fábulas. E é possível, com vocabulário extremamente curto, trabalhar com os nossos alunos fábulas, em que eles leiam a fábula na sua versão original, e escrevam a versão contemporânea em cima da sua experiência do cotidiano. Dá um projeto interessante de escritores de fábula que eu sei de experiências bem-sucedidas. Uma outra ideia, e isso vem Vygotsky nos dizendo há um bom tempo, está na hora de trabalharmos a poesia com os nossos alunos de 6ª série. E está na hora de trabalharmos através de coisas bem curtas, como poeminhas de haikai, de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, mas que eles tenham já consciência que é possível fazer poesia com o vocabulário que eles têm. E a sensibilidade das nossas crianças de 6ª e 7ª série é a idade, indiscutivelmente, da subjetividade e da poesia. Então, podemos conscientizar os nossos alunos de que estão bastante imersos nessa língua no seu dia a dia, pelas camisetas que usam, pelos outdoors que nos rodeiam, pelas frases que eles podem pegar o jornal que o pai compra, não importa, ou que ele ache na rua, que o professor traga, e procure achar dentro do jornal palavras dentro de uma outra língua que ele vai se espantar da riqueza. Ou levar esses alunos para um cinema, ver um filme, e depois do filme pedir as palavras em inglês que eles lembram. E vai ser fantástica a experiência da descoberta, o quanto eles já têm de vocabulário, de conhecimento
dessa língua que eles imaginam estar muito longe deles. Agora é curioso, professora, ainda acharem que não é importante, né? Claro, a senhora já disse, por conhecer outras culturas, conhecer outros povos, conhecer a maneira de viver das pessoas, mas se não fosse importante, por que tantos cursos de inglês estão tão lotados e caros? E absolutamente caros, isso é a verdade, né? Professor Lourival vai falar com a gente agora, direto de Santa Catarina. Olá, professor. Olá, boa noite a todos. A temática apresentada nos provoca uma inquietação e nos faz conversar, dialogar em 3 desafios. Primeiro, as instituições de ensino superior, com experiência até da Univale aqui nos cursos de pedagogia aqui em Santa Catarina, o desafio que tem de formar o professor escritor e o professor leitor. Até porque o desejo do aluno também passa pelo desejo do professor. Outro desafio que se coloca é o entendimento de que esta leitura e essa escrita, ela faz parte da proposta pedagógica da escola ou ela é uma prática individualizada? Ela é um fazer coletivo ou ela é fazer neutro, né? Eu coloco assim uma inquietação para os professores que estão refletindo conosco. A leitura e a escrita como produção humana, que cenário está ocupando nas escolas públicas, privadas, contemporâneas? Que cenário esse professor, que competência esse professor, que passa por diversas instituições formadoras, que apropriação de conhecimento está tendo a ponto de mediar, incentivar alunos críticos, leitores e perquiritivos? Professora Maria Stefanou. Bem, o professor Lourival nos traz um torrencial de questões complexas que envolvem desde a formação de professores que já na sua formação inicial possam viver a experiência de serem leitores e escritores, até a possibilidade de integração em que uma mesma escola ou uma mesma secretaria de educação possa optar pelo tema da leitura e da escrita como compromisso da escola, como sua bandeira ou como seu desafio mais claro. Eu quero dizer que nós conhecemos várias experiências em que os professores, em seu processo de formação, são estimulados às atividades de leitura e de escrita. Escrita das suas trajetórias, escrita das suas experiências, escrita, enfim, das suas memórias, inclusive como estudantes, como forma de que eles possam se reconhecer nessa possibilidade de autoria. Por outro lado, no trabalho que estamos desenvolvendo, temos também percebido que o desafio da leitura e da escrita, uma vez em que o professor se sensibiliza para essa possibilidade e que ele percebe que o mundo se abre para as suas questões, para o seu estudo, para a sua autoformação, ele também passa a discutir com seus colegas, a pensar em atividades, em projetos que possam ser interdisciplinares e ele contagia os seus alunos com isso. Não é à toa que algumas escolas conseguem criar atividades específicas em que todos os professores envolvem os alunos nessas possibilidades. Então, acho que, de fato, nós não vamos avançar nisso que há muitos anos temos defendido, os educadores têm defendido a importância da leitura e escrita, apenas com uma prática burocrática em que os alunos leem alguma coisa e escrevem o resultado dessa leitura meramente para que ele possa ser avaliado pelo professor. A burocratização do processo da leitura e da escrita tem sido uma das armadilhas mais grandes no sentido de desmotivar o nosso aluno para que ele possa reconhecer a sua palavra e para que ele se sinta desafiado a ler a palavra do outro. A participação agora é da Rosemary, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Rosemary. Boa noite. Eu estou falando do Teleposto Polo de Maricá. Quando aborda a questão da formação de um público leitor de literatura, o texto de apoio à série afirma: é de competência da escola ensinar a ler literatura e a mediação do professor é fundamental. Sabendo que ainda é prática comum na escola a indicação para a leitura de uma obra literária por bimestre para a realização da chamada prova do livro, como deve ser a prática pedagógica desse professor mediador, principalmente no ensino médio? Que estratégia adotar com alunos que chegaram ao curso normal e ao ensino médio e não leem nem os ditos livros para a prova? Obrigada. Obrigada, Rosemary. Você também tem participado aqui quase todos os dias, em quase todas as séries. Muito obrigada. Professora Ângela. Eu tenho a impressão que essa questão da Rosemary, na verdade, ela complementa a questão que a Maria trouxe, né? E que o professor Lourival traz, né?
Na verdade, quando se pensa no ensino médio, se pensa se as coisas andaram bem, né, já numa especialização do leitor, né? O ideal seria que no ensino de 5ª a 8ª série, né, no ensino fundamental, nós tivéssemos a formação de um leitor, né, a familiarização desse leitor com os códigos e com todo um processo de formação, né, de desenvolvimento desse gosto pelo hábito e pela inserção nesse mundo literário e o mundo letrado em geral, né? Então, o ideal é que esse sujeito tivesse participado frequentemente com livros e com leitura de uma forma produtiva, né? Bem, quando ela fala no ensino médio, né, nós voltamos a essa questão de que esse sujeito está nesse momento numa etapa muito anterior, né, de nem ter tido essa produção anterior, né? Então, me parece que, de novo, entra a questão da exposição do professor, né? Se esse professor é um leitor entusiasmado, ele leu estas obras, ele tem uma relação muito próxima com elas, ele seguramente vai poder fazer um trabalho excelente com esses alunos, né? No sentido de conseguir captá-los, conseguir seduzi-los para essas leituras, tá? Então, me parece, de novo, essa questão do professor formador, do professor escritor e leitor, né? Porque, desculpa interrompê-la mais uma vez, professor, agora, porque o problema não estaria na prática, porque também querer que o aluno, no ensino médio, tenha que ler tudo aquilo que ele poderia ter tido ao longo da sua formação, desde o ensino infantil até, vamos chamar assim, ter tido uma trajetória de um leitor, e também querer obrigar esse aluno a ler tudo o que seja possível e imaginável dentro daquele curto período, também me parece algo de uma violência até. Sim, né? aí me parece que às vezes não é uma questão nem de quantidade, mas de qualidade. Nós poderíamos até fazer um trabalho com 3 textos, 3 obras durante um ano com literatura, e que esse trabalho ele jamais vai esquecer, porque é um texto que foi trabalhado de uma forma significativa para eles, né? Então, depende muito de como esse professor vai trazer essa obra para esse aluno, né? É claro que, de uma forma cobrada, com provas e coisas desse gênero, jamais a gente vai conseguir um bom trabalho, né? Então, é possível mesmo, com poucas leituras ou com pouca quantidade, né, da gente ter uma qualidade grande nesse trabalho. Ok, a participação por fax, Mônica, agora? A Eliane Barbosa, de Miguel Pereira, aqui no Rio de Janeiro, ela gostaria que vocês comentassem uma frase que tem no programa 2 do boletim. A frase é a seguinte: por parte dos professores leitores de texto, o desafio é superar a tentação de marcar erros antes de terem lido o trabalho para entender a mensagem nele contida. Professora, mas depois não, fique à vontade. Voltamos à questão que falamos um pouco no primeiro bloco. Exatamente. Né? A tentação que o professor tem de canetar. Inclusive, tem uma professora de Belo Horizonte que escreveu num texto sobre a questão da escrita em língua estrangeira: se pudéssemos amarrar as mãos dos professores ao lerem os textos dos alunos, para não ficarem na correção somente da grafia, dos erros de escrita, seria o ideal para poder apreciar o conteúdo do texto. Realmente, quando eu trabalho escrita e reescrita, por exemplo, e a reescritura é um grande momento que o aluno tem para refletir sobre o que faz, ler em voz alta também para os colegas, para poder ter um outro feedback em termos da leitura, se está emocionando. Porque uma das coisas que mais me preocupa hoje, que os alunos tenham, é essa sensação que escreveram algo em língua estrangeira que emocionou o seu leitor. Então, a questão da correção, ela deve ser, de preferência, do tipo assim: primeiro pontuar na primeira leitura e escrever na margem as ideias positivas que encontrou. Que bonita essa metáfora, que ideia interessante, gostei de ver, me chamou a atenção. E aqueles aspectos de língua, ela pode até apontar com algum código, principalmente em língua estrangeira, porque aí nós temos um desafio do outro código. Mas ele sabe que, como ele tem a reescritura, no meu caso, que se trabalha a escrita como processo, o que acontece? Ele sabe que ele não vai ser punido por nota e que ele tem a chance de mexer nesse texto. Ele pode corrigir a gramática, ele mesmo, gramática e ortografia do seu próprio texto? Ele faz a autocorreção. Então, só é sugerido aonde que ele deve melhorar, mas ele faz a autocorreção. E se ainda ficarem mais algumas dúvidas, há um outro leitor que é o seu colega. Então, é todo um trabalho de construção e reconstrução, como um texto assim, de múltiplas mãos, né? Que o produto final
é um texto realmente de conteúdo do ponto de vista emocional, de voz, de autoria, com uma mensagem. Agora, é difícil no primeiro momento nós professores nos policiarmos. Então a ideia está aí, professores, contenham as suas mãos, as suas canetas, é isso? As suas canetas, de preferência não usar vermelha. Tá bom. No próximo bloco, as nossas convidadas destacam os principais pontos do debate. Até já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. As nossas convidadas fazem agora um resumo do que já foi discutido no segundo programa da série Ler e Escrever, Compromisso da Escola. Eu quero começar pela professora Maria Stefano. Quais são os seus destaques para esse programa de hoje? Bem, eu diria, resumidamente, primeiro, a tarefa de ensinar e a possibilidade de aprender o domínio das competências de leitura e da escrita não é exclusividade do professor de português. Todas as áreas, todas as disciplinas do currículo escolar têm a possibilidade e devem ter o compromisso, considerando que a leitura e a escrita ainda são, num tempo em que estamos vivendo, condições indispensáveis para aprender, para conhecer, para acessar informações. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto que parece importante é que a leitura e a escrita, sim, são trabalho. Não são apenas alguma coisa que fazemos quando sentimos uma vontade que brota. É possível criar oportunidades ricas e fecundas, desafios, situações significativas que levem ao estímulo, que tragam a possibilidade dessa experiência. Eu costumo dizer para as minhas alunas que uma vez que somos fisgados por essa experiência, é como aprender a nadar em águas límpidas. Parece que sentimos esse desejo em vários momentos da nossa vida. Então, se nós mantivermos nas nossas escolas, na nossa experiência, inclusive como formadoras de professores, as práticas da leitura e da escrita como práticas tuteladas e burocratizadas, nós sem dúvida estaremos perdendo uma bela oportunidade de criar essa possibilidade. Por fim, língua estrangeira, literatura e história trazem a possibilidade da leitura e da escrita como conhecimento do outro. E isso eu acho importante. Obrigada, professora. Professora Maria da Graça. Exatamente pelo desafio que é a língua estrangeira no currículo escolar, o que eu diria em relação a essa mesa? Primeiro, o prazer de ler e de escrever é preciso que seja cada vez mais resgatado e ratificado na escola, quando pensamos em múltiplas linguagens como história, literatura e língua estrangeira, e cuja base é a função social da linguagem, não a linguagem enquanto código. Isso é muito importante. A língua tem um papel social na construção do sujeito, na construção desse ser, no seu dizer, no seu fazer, no seu contar histórias da sua trajetória de mundo e no seu resgate da história do outro. Segundo aspecto, vamos pensar em formação de leitores autores e de escritores autores e não reprodutores dos críticos das obras e das obras ou da fala dos professores. Não existem verdades únicas, existem múltiplas leituras e múltiplas maneiras de ver e de se pensar a vida, o outro e eu. Terceiro, acho que a visão de que ser humano é ser contador de histórias, ele vai ser contador de histórias na matemática, na geografia, na história e principalmente nessas áreas humanas como história, literatura e língua estrangeira. E quarto, o papel dos pais, que só no dizer eu adoro ler, não vou dormir sem ler uma linha, indiretamente eles estão motivando os seus filhos ao prazer da leitura. E a mesma coisa do escrever todos os dias um bilhetinho ou revisar os bilhetinhos, os cadernos, é uma forma de manter a escrita prazerosa e comprometida. Muito obrigada. Obrigada, professora. Professora Ângela, seus destaques. Eu reforço as colocações da Maria, né, e da Graça, e enfatizo assim, a questão do letramento. Esse compromisso é muito grande na nossa sociedade, né? Me parece que essas coisas não são muitas vezes só compromisso dos professores na escola. Nós temos que ter também políticas públicas, né, bastante claras em relação a isso, né? Uma questão importantíssima que a gente não tocou muito é a questão do repertório, né? Acho impossível a gente ter na escola leitores, escritores, se nós não tivermos a escola com livros, né? Com livros, uma biblioteca atualizada, uma biblioteca
comprometida com determinadas faixas etárias, né? Uma biblioteca que sirva também à comunidade escolar. Então, se nós não tivermos bibliotecas de bairro, bibliotecas importantes dentro da escola, e essa biblioteca for realmente um centro catalisador dentro da comunidade, dificilmente um professor, às vezes isoladamente, por mais boa vontade que ele tenha com seus pares, não vai conseguir fazer muita coisa, né? Então, me parece assim também, em termos de políticas públicas, é importantíssimo a gente investir nisso, né? Sem o que nós vamos continuar tendo meros alfabetizados e depois jamais chegarão a ser leitores efetivos, né? Então, é um compromisso grande que nós temos. Obrigada. Bom, por hoje é só. Eu quero agradecer as presenças da Maria Stefanu e da Maria da Graça Gomes Paiva, ambas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Ângela da Rocha Rola, coordenadora do curso de Letras da UBRA Guaíba, a Universidade Luterana do Brasil. Eu agradeço também aos professores que participaram do debate, ao vivo, direto de Santa Catarina. No programa de amanhã, vamos mostrar que tanto a educação física quanto a matemática e a música podem estar integradas no compromisso de formação de leitores e escritores. Você não pode perder Salto para o Futuro, há 10 anos, acompanhando a educação brasileira.